Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Tema da semana: nenhuma condenação. Estamos começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Uma alegria recebê-lo, porque hoje queremos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos, a carta aos Romanos, que Paulo escreveu com muito carinho, exortando aos irmãos a não ficarem presos nas filosofias humanas e confiarem sempre em Cristo Jesus para a sua salvação. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 8. Já estamos indo para o final do capítulo 8 de Romanos, com mensagens fantásticas, mensagens incríveis, e vamos entender que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estão voltando para o programa nessa semana os dois amigos que estiveram na semana passada, os pastores Ezequias Guimarães e Edson Schock. São muito bem-vindos, amigos, mais uma vez aqui ao programa, viu? Obrigado, pastor. É um prazer estar novamente aqui. Lições da Bíblia. Uma alegria, pastor. Pues creo que estudar estos temas nos reconfortan a fé. E estamos felizes de participar mais uma vez. Com certeza. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, ela nos estimula a termos uma vida muito mais positiva, feliz, dentro do ideal de Deus, no caminho do Senhor, que é para isso que a gente procura estudar aqui a Bíblia todas as semanas no programa Lições da Bíblia. Relembrando, o pastor Ezequias é pastor líder da nossa igreja adventista aqui na cidade de Jacareí, e o pastor Edson Schock é o responsável pela Escola Sabatina e Missão Global. São duas áreas especiais da igreja adventista em que ele cuida para o território aqui da divisão sul-americana, território da América do Sul. Mais uma vez, bem-vindos, obrigado pela sua audiência, porque você já está aí, e nós vamos começar com uma oração. Eu peço ao pastor Ezequias que ore para nós, por favor. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra e permita-nos agora termos um entendimento claro, internalizarmos no nosso coração e sermos transformados dia a dia por ela, em nome de Jesus. Amém. 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 Para você que está ligando a sua televisão agora e quem sabe pela primeira vez na Novo Tempo, a gente quer oferecer a você a oportunidade de pedir um curso bíblico. O curso bíblico Princípios é um curso preparado com muito carinho pela Novo Tempo para você, e ele fala de temas incríveis da Bíblia, os principais temas da Palavra de Deus, como, por exemplo, a justificação pela fé, a salvação, o perdão e grandes outros temas que vão mudar a sua visão da vida e vão te aproximar muito mais de Deus. São temas doutrinários da Palavra que, com certeza, ao você estudar, você vai entender e tomar uma decisão de andar com Jesus a cada dia. Esse material é gratuito, nós não cobramos nada, nem mesmo pelo envio do material. Então, você pode telefonar para cá, para o código de área 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21, e esse é o telefone da nossa central, sempre em horário comercial. Você vai poder solicitar aqui esse curso bíblico e nós enviaremos com muita alegria para a sua casa, para a sua residência, para onde você solicitar. Se você preferir através do blog, você também pode entrar no novotempo.com/lições da Bíblia. Ali você vai achar uma imagem como esta, clique em cima, preencha o seu cadastro e nós enviaremos com muita alegria este estudo. Estudar a Bíblia é algo maravilhoso, nos eleva, nos aproxima de Deus e nos mostra o caminho da salvação sempre, tá certo? Nós vamos então assistir juntos, juntamente com vocês em casa, o vídeo Palavra do Autor com o pastor Cliff Goldstein. Isto é, de fato, das mais diversas formas, um ponto difícil para toda a humanidade. Todos os humanos, sejam cristãos ou não cristãos, enfrentam essa luta para compreender o mal e o sofrimento humano, que parece tão sem sentido. E de muitas formas é sem sentido, e essas palavras se aplicam à presença do mal no mundo. Se você não crê em Deus, e para todos aqueles que não creem em Deus,
essa questão não apresenta um grande problema filosófico. Se você é ateu, evolucionista e crê que estamos aqui por acaso, bem, vivemos num universo por acaso, estamos aqui por acaso, por avanços naturais, às vezes acontecem coisas boas, às vezes acontecem coisas ruins, e é só uma questão de má sorte. É a forma como as coisas funcionam. Mas se você acredita em Deus, em um Deus amoroso, ao menos temos a esperança de respostas e permanecemos com uma grande questão filosófica em aberto. Como pode existir um Deus todo-poderoso, onisciente, bondoso e amoroso e ainda assim haver tanto mal? E nos poucos segundos que tenho para falar aqui, não seria possível abordar esse assunto. Isso se fosse possível, compreender essa questão do lado de cada eternidade. Mas nós temos o exemplo de Jesus na cruz. E não importa o que aconteça, se eu volto a me perguntar, por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Por que tanto mal? Eu sei o que é o mal. Eu volto para ver Jesus na cruz e vejo como Deus é. E se Deus faria isso por nós, é assim que Ele é. Mesmo com a turva visão que eu tenho da cruz, com um véu à frente dos meus olhos, posso crer que esse é um Deus em quem eu possa confiar e posso crer que um dia haverá respostas para as coisas que não conseguimos responder agora. Aí a palavra do autor. Muito bom ouvir o pastor Cliff com os seus conceitos importantes, profundos, naquilo que se refere à salvação pela fé. Bom, meus amigos, o tema dessa semana é nenhuma condenação. E o texto principal está em Romanos, capítulo 8, verso 1, que diz: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, pastor Ezequias, eu posso ficar tranquilo, posso fazer o que eu quiser, nenhuma condenação há em Cristo, aqueles que estão em Cristo. Eu digo, eu sou de Cristo, está tudo certo. É como se fosse um amuleto ou não? Em tese, se você está em Cristo, já nenhuma condenação realmente há para você. Mas é interessante, pastor, que a gente não pode desassociar Romanos 8 de Romanos 7, né? Claro. Paulo vem ali falando das suas lutas, do sofrimento que ele tem com essa tendência que explode dentro dele com relação ao pecado. Ele deseja fazer o que é certo, mas há uma força dentro dele que o impulsiona para o mal. Ele termina o capítulo 7 dando graças a Deus por Jesus Cristo, termina de forma maravilhosa, e ele inicia o capítulo 8 falando que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo tem um significado muito profundo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para aqueles que são de Cristo, estão nele, vivem por ele, realmente nenhuma condenação, porque ele nos considera justos, porque ele viveu de forma justa aqui nesse mundo. Então, é pela justiça dele que nós nos tornamos justos e perfeitos. Agora, isso não é uma autorização para vivermos uma vida de licenciosidade. Pelo contrário, esta absorção, esta declaração de Deus em me tornar justo, é claro que gera em mim um desejo muito grande de não só amá-lo, de servi-lo e de obedecê-lo. É isso? E realmente o capítulo 8 é uma resposta à última declaração de Paulo, que dizia que é um clamor dele, quando ele disse: quem me livrará deste corpo de morte? E este capítulo 8 vai responder essa pergunta. Eu estava vendo aí mais ou menos uma escada de progresso no raciocínio de Paulo. No capítulo 6, por exemplo, no capítulo 5, Paulo fala sobre o domínio do pecado sobre o mundo. No capítulo 6, fala sobre a morte para o pecado, fala do batismo. No capítulo 7, fala sobre a natureza do pecado. E o capítulo 8, agora, vai falar sobre a transição, o que significa viver pela fé, viver em Cristo, viver no Espírito e tudo isso. Eu acho que se não existir o capítulo 8, tudo ficaria uma frustração, né? Aquela frustração de Paulo, que ele dá resposta. Agora, o alívio dessa frustração
se torna agora aquela lição de viver em Cristo. O que significa viver em Cristo? Então, a verdadeira liberdade, então, ela só pode ser compreendida em Cristo, não longe de Cristo, pastor Ezequias. Não, porque se você não está em Cristo, você vive sobre o pendão da carne. E esta vida na carne, ela gera escravidão e sofrimento. Então, só estar em Cristo verdadeiramente é que nos torna livre, né? Porque o pecado, ele escraviza, ele aprisiona, ele mata, ele nos traz sofrimento e dor. E, pelo contrário, Cristo nos traz essa alegria, essa paz interior. Né? Agora, eu gosto muito também da expressão, a lição nem comenta sobre isso, mas no capítulo 8, no verso 1, Paulo começa dizendo assim, agora. É muito comum Paulo falar esse na termo. transição. Agora. No capítulo 3, por exemplo, ele fala com relação a todos pecaram, está no tempo passado, mas agora se manifesta sem lei a justiça de Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas. Né? Essa experiência da vida cristã, ela é agora. Ela não é coisa do passado e nem é coisa do futuro. É uma experiência agora. Agora eu estou liberto em Cristo. O Senhor, Ele não tem para mim, neste momento, nenhum tipo de condenação, se eu estou nele. Eu gosto dessa expressão de Paulo agora, né? Porque a gente muitas vezes gosta de viver do passado, gosta de projetar coisas para o futuro. Não, no futuro e tal, eu vou me arrepender, vou passar por esse processo, vou deixar para frente. Ou então gosta de viver das experiências do passado. Mas a melhor experiência é agora, é a experiência de hoje, em que somos libertos do pecado e Cristo nos absorve completamente. Agora, essa liberdade em Cristo, ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, estar em Cristo, é aceitar a Jesus na sua vida? E é isso que é estar em Jesus? O contexto dessa declaração de Paulo, sem dúvida, está em aquele fato de que ele já passou aquele estágio de ser um pecador, agora ser justificado. Então, agora Paulo vai para o contexto do livro do primeiro capítulo, quando fala Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. Não está dizendo o pecador foi purificado, foi justificado pela fé. Está falando agora do justo, aquela pessoa que já foi justificada. E ele também continua vivendo pela fé. Quer dizer isso que essa liberdade que foi ocasionada quando ele foi convertido, agora ele continua sendo livre pelo mesmo método que foi justificado, pela fé. Ou seja, a vida cristã não é apenas ser justificado pela fé e depois caminhar pelas obras da lei. Não, ele disse, agora já você foi justificado pela fé, foi libertado, agora você, para continuar livre, tem que continuar vivendo pelo mesmo motivo, pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é o primeiro pronunciado de Paulo para iniciar aquele raciocínio de viver em Cristo, que significa o mesmo método para viver em Cristo que foi utilizado para ser justificado, agora o ratifica para viver em Cristo. Então, Pastor, eu fiz aqui algumas anotações do que significava, de forma mais prática para a igreja, para todos entendermos o que é estar em Cristo, né? Então eu fiz aqui algumas anotações. Estar em Cristo significa crer que Jesus é o Filho de Deus. Está lá em 1 João capítulo 4, verso 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Estar em Cristo significa recebê-lo como Salvador e Senhor, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 12. Estar em Cristo significa fazer o que Ele pede, o que Ele diz. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Em quarto lugar, estar em Cristo significa continuar a crer nas boas novas. 1 João 2, 24, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E em último lugar, estar em Cristo
significa relacionar-se em amor com os demais crentes. Foi tema da semana passada, né? Sim. Com os demais crentes que formam o corpo de Cristo. João 15:12 diz assim, o meu mandamento é este, que amem uns aos outros. Então, de forma mais simples, isso é permanecer em Cristo. Permanecer Estar em Cristo, estar em Cristo, aceitá-lo como Salvador, Como Senhor, Espírito, como obedecê-lo. Senhor, aceitar o resultado do Espírito Santo em sua vida, né? A transformação, Isso. uma vida íntima, excepcional. Às vezes nós estamos conversando aqui no estúdio, você em casa pensando, será que tem esperança para mim? Será que eu consigo essa experiência de estar em Cristo? O único segredo é você ir a Jesus e permanecer nele, em oração, lendo a Bíblia, né? Procurando priorizar a comunhão com Deus. Quando você perceber e olhar para trás, você já estará em Jesus. Porque às vezes a gente fica pensando, eu tenho que fazer tanta coisa. Não, permanece em Jesus, esteja com Ele, comunhão com Ele e vai dar tudo certo. Por que é tão importante estar com Jesus, ou iniciar a vida com Jesus, como permanecer em Jesus? As pessoas desistem muito rápido de Jesus, porque se cansam. Eu pergunto, o ser humano se cansa, mas Deus não se cansa. A insistência de Deus, nossa, é a desistência. Por isso, vida cristã não consiste apenas em algumas ações que eu tenho que fazer, é renunciar, é desistir de nós para poder fazer que Deus more completamente em nós, a entrega. Fé não é crer, como já estudamos em Gálatas, no trimestre passado, é aceitar a Ele em minha vida. As pessoas têm facilidade para poder crer em Deus, para poder saber que aquele equilibrista consegue passar de um setor para outro, mas que equilibrista vai e diz, me leva contigo? Não, eu não vou, eu não acredito. A entrega, depositar nossa vida em alguém que eu acredito que vai me guiar pelas sendas da justiça, pelos pastos verdejantes e as águas tranquilas, é o grande desafio de todos nós, cada dia, né? Claro, com certeza. Esse é o desafio que nós temos, é o desafio seu em casa, e eu tenho certeza que é diante desse desafio que a gente deve responder ao convite de Jesus de permanecermos nele, de estarmos com Cristo para não recebermos a condenação. Amigos, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já, são apenas 2 minutos. Já estamos de volta com o programa dessa semana. Obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui ao programa Lições da Bíblia. Aproveito já no início desse bloco para relembrar a você que você pode solicitar aqui para Novo Tempo um curso bíblico com os principais temas da Bíblia que estão bem organizados, sistematizados, para que você possa entender a vontade de Deus. O curso que a gente oferece aqui é o Princípios. Você está vendo aí na sua tela o endereço para o qual você deve entrar aí na internet, novotempo.com/lições da Bíblia, e pedir o seu curso bíblico, clicando na imagem do curso bíblico ou pelo telefone código de área 12 21 27 31 21. Ligue sempre em horário comercial e nós teremos prazer em enviar um curso bíblico para você, tá certo? Estamos conversando nessa semana. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Livro de Romanos, o capítulo 8, verso 1. Aqui nós lemos justamente isso, para aqueles que andam segundo a palavra de Deus, aqueles que estão em Cristo. Mas nesse momento, eu queria que vocês analisassem comigo o que é que a lei não pode fazer. Já que a lei é santa, justa e boa, mas ela não salva, ela não tem poder de me limpar, o que é que ela não pode fazer exatamente pelo ser humano? A lei não pode tirar a culpa nem o domínio do pecado, para começar. O domínio do pecado é retirado do coração do ser humano de parte de Deus. Em segundo lugar, a lei exige obediência, mas não oferece o poder para obedecê-la. Isso é muito importante. E, finalmente, a graça de Deus faz o que a lei é incapaz de poder fazer.
E por isso é que, mais uma vez, parece que repete tantas vezes, porque o ser humano esquece com facilidade. Nós não podemos fazer absolutamente nada para retirar nosso pecado. E por isso que a intervenção de Deus é muito importante. E o papel da lei é clara, e o papel da graça é clara. Nenhum descarta o outro, simplesmente cada um tem sua ação específica no grande projeto de Deus de salvar pessoas, né? Então, Vamos imaginar, pastor, que alguém pudesse guardar a lei de forma correta. Vamos imaginar que alguém pudesse observar os 10 mandamentos ali, a lei de Deus de forma geral, de forma exemplar. Ainda assim, continuaria pecador, ainda assim, continuaria perdido. Porque este é o papel da lei, é apenas ressaltar, potencializar o meu pecado. E quando a lei faz isso, ela gera em mim um desespero tremendo, porque eu continuo indigno, não merecedor da salvação em Cristo. Então, a lei, ela não pode me emprestar santidade, ela não pode me conceder perfeição, ela, a despeito de ser boa, ela não me torna melhor, né? Então, a lei simplesmente gera em mim esse conceito de que eu dependo inteiramente, radicalmente de Jesus Cristo. Na lição anterior, eu até citei o exemplo de Apocalipse capítulo 6. Eu até gostaria de ir um pouquinho mais fundo nessa questão. Ali, no capítulo 5, João chora porque ele se vê diante de um livro selado que ninguém era digno de abrir. Agora, ninguém era digno de abrir. Elias já estava no céu, Moisés já estava no céu. Eles poderiam aparecer ali com dignidade para abrir o livro, mas não havia um digno sequer. Nesse contexto, ele chora, se desespera, porque ele sabe que se não aparecesse um digno, o cristianismo seria uma farsa, seria um engodo. É nesse contexto que aparece aquele que nos absorve, que em Apocalipse é chamado do leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Ele é o único de Davi, ele é o único capaz e digno de abrir o livro. Por isso que no capítulo 6, ele aparece vencendo e para vencer. Então, a lei não pode fazer nada por mim. E é muito importante que você que está nos ouvindo, que você tenha essa compreensão de que a lei não lhe empresta nada. Você é dependente radicalmente do Senhor Jesus para fins de salvação. Claro, é bom frisar. Obrigado, pastor. Agora, uma vez salvos, uma vez redimidos por Cristo, a lei se torna prazerosa, porque é a própria verdade, como diz lá no Salmo 119, capítulo 145, verso 145 e verso 151, que a lei é a própria verdade. Então a gente passa a conviver de forma deleitosa com a lei de Deus, no desejo de, como consequência daquilo que Cristo fez por mim. Mas quando nós estamos em Cristo, por exemplo, eu consigo cumprir os requisitos da lei, né? Em Cristo, escondido nele, claro, salvo nele, eu consigo estar debaixo da lei no sentido de colocar a lei no seu devido lugar e entender o que a salvação faz por mim. Porque se eu não tenho Cristo, eu também não consigo entender o papel da lei. Eu fico perdido, porque Cristo é o meu ponto de equilíbrio. Está correta a minha forma de ver ou vocês precisam me corrigir aí? Podem me corrigir, não tem problema. Ser justificado, o que significa? Quando eu me escondo tras a justiça de Jesus, eu não me tenho que preocupar por o que Deus, os seres humanos pensam de mim, porque minha justiça está escondida atrás dele. E então, esta graça me ajuda a ver de forma diferente o panorama da vida. Se nós pensamos, falando um pouco, pastor Ezequias, temos uma palavra muito comum no capítulo 8 do livro de Romanos, a palavra pecado. Tinha razão quando falava. Pecado não está em plural, está em singular. Nós temos muita facilidade para tratar os pecados, né? Ah, você mentiu, então pare de mentir. Se você roubou, pare de roubar. Mas aqui não está falando dos frutos do pecado, está falando do pecado que é a raiz de todos os mais.
E todos temos que estar conscientes de que esse pecado vai permanecer conosco até o final. Então, o que Deus faz para poder controlar o pecado? E aqui está, a Bíblia fala claramente no livro de Romanos, capítulo 8, verso 2, porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus e nos livrou da lei do pecado e da morte. A esse pecado, Deus nos liberta. É decir, estamos dominados por esse coração carnal. De repente, agora, Deus ocupa esse lugar e agora estamos baixo o domínio de Deus. E agora, nosso conceito da vida muda, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a grande luta nossa, e quando entendemos isso, jamais vamos permitir que nós tenhamos uma independência de Deus, ou achemos que alguma coisa que eu faça vai nos tornar melhores que os demais. Pastor Ezequias. Pastor, eu só queria também trazer aqui à tona um ponto que recentemente eu fui questionado sobre essa situação, de que quando você não vivia no mundo da carne, você não conhecia Cristo e você o encontra, então dali para frente, até aquele momento, Jesus perdoa todos os teus pecados, mas daqui para frente agora é com você. Agora você tem a obrigação de guardar a lei, de obedecer os mandamentos, daqui para frente é com você. Eu queria dizer que o passado é com Cristo, o presente é com Cristo e o futuro também é com Ele. Nós sempre seremos inteiramente dependentes dEle. Nós precisamos colocar a nossa vontade, as nossas decisões nas mãos dEle, né? Para que a gente possa cumprir o seu propósito. Mas é verdade, Ele é o passado, é o presente, é o futuro. Né? Não tem como ser diferente nisso, né? Agora, o verso 4, ele é bastante interessante, do capítulo 8, pastor Choque. Queria que o senhor lesse, por favor, para a gente. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá. Andar segundo a carne é exatamente esse tempo que o pastor Ezequias falou, o tempo que eu não conhecia Jesus, ficava solto na minha própria natureza, da maneira como eu bem desejava. É interessante andar, né? Caminhar no caminho. Aqui há uma vida em um caminho específico. A Bíblia fala que esse caminho não é outro, não é uma doutrina, não é uma religião. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminhar nesse caminho é caminhar em Cristo. E esta frase, e Paulo reitera diversas formas para falar a mesma coisa. No capítulo 8, ele fala andar com Cristo, depois fala também acerca de viver segundo o Espírito, habitar no coração, depois viver, andar, receber, e todas essas frases estão dizendo a mesma coisa, que não há forma de caminhar e andar em justiça se não fosse que Cristo se torna o papel, o personagem principal de nossa caminhada cristã. Pastor, quando você anda na carne, você tem prazer nela. Você gosta do pecado, você convive com o pecado, você até inventa pecado, você projeta, você planeja o pecado. Quando você passa a viver com o Espírito, ou no Espírito, o pecado, ele ainda continua, mas ele tem uma perspectiva, uma dimensão completamente diferente. Porque agora o pecado passa a ser asqueroso, algo ruim. Você não se sente bem com o pecado. Talvez eu esteja falando para alguém que cometeu um pecado e está se sentindo mal por ele. Isso é uma evidência fortíssima de que o Espírito Santo está trabalhando com essa pessoa, de que ela está passando por esse processo. Então, a gente já não tem mais alegria. Eu até costumo dizer de que o pecado, ele passa a existir na vida da gente depois que estamos no Espírito, ele é numa relação acidental. Né? Eu não saio de casa e digo assim, hoje eu vou bater meu carro, estou com a vontade de bater meu carro hoje, eu vou tacar o meu carro num poste aí. A gente não faz isso. Quando a gente bate o carro, é um acidente, e acidentes acontecem. Então, quando você vive na carne, você tem essa relação com o pecado, de amor com o pecado.
Mas quando você está no Espírito, o pecado ele se torna algo repugnante. E quando, infelizmente, nós caímos nele, esse remorso, esse arrependimento profundo, esse desejo de não mais cometê-lo, ele passa a tomar conta do meu coração. E isso é uma evidência muito forte de que nós estamos andando no Espírito e de que nós estamos em Cristo Jesus. Exatamente. Quando a gente não se preocupa com as nossas ações, é sinal de que temos só uma natureza, a natureza perdida, carnal, aquela natureza humana do pecado, né? Mas se estamos sendo sensíveis à voz do Espírito Santo, mesmo tendo caído, é porque ainda há uma solução, né? Nesse aspecto, o conflito que existe dentro da gente é bom. Exatamente. Porque se não existisse conflito, é porque o Espírito não estaria trabalhando com a gente. Exatamente. Mas se o conflito existe, é porque... É aquilo que nós chamamos assim, uma linguagem mais técnica, a mente vai ficando cauterizada, Exatamente. né? Quando a gente vive no pecado e não se importa com as coisas de Deus, a mente vai se fechando, vai se cauterizando, e o Espírito Santo quase não consegue alcançar aquela pessoa, porque ela está fechada, ela não quer ouvir, né? Mas quando a pessoa está sensível à voz do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo, ela fica muito para baixo quando comete um erro, como uma espécie de uma depressão, uma tristeza, né, uma angústia, errei de novo, eu não quero fazer isso. É o Espírito Santo realmente mexendo naquele coração, né, pastor? Sim, eu creio que nós gostamos de agradar a certas pessoas, né? Eu gosto de agradar a minha esposa de quando em quando, levando alguma coisa que ela gosta, ou convidando ela para certo lugar. E ela fica muito feliz, e eu agrado a ela com isso. E eu sempre penso, e o verso número 8, Romanos 8, diz que nós agradamos a carne, mas nosso maior desejo devia ser agradar a Deus. Como nós agradamos a Deus? Eu sempre penso, eu quero agradar a Deus. E eu pergunto a você que está aí ouvindo o programa, está assistindo o programa, você quer agradar a Deus? Claro, você quer agradar a Deus, eu também quero agradar a Deus. O Espírito quer agradar a Deus. Mas como nós agradamos a Deus? E a Bíblia fala diversas, sem fé, diz a Bíblia. É impossível agradar Deus. Disse ou não disse? Hebreus 11:6. Hebreus 11:5. E depois a Bíblia fala também que a fé vem por quê? Pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se nós nos separamos tempo, cada dia para a palavra, não é para ler apenas, sino para ter um momento com Deus, porque a palavra é de Deus e Ele fala. E se eu recebo em meu coração sua palavra e aceito sua graça transformadora em aquele dia, eu estou em Cristo, de uma forma prática. E eu poderei ter a alegria de viver, como diz a Bíblia, no Espírito, caminhar no Espírito, andar na graça de Deus. E se a gente não tem esse contato com Deus mais íntimo, a gente vai se endurecendo e passa a nem sentir mais falta de Deus, né? É bem complicado. E aí isso. começamos a agradar a carne. Começamos a agradar a carne, né? A nossa vida natural. Porque o homem natural não tem prazer de ir à igreja, não tem prazer de orar, não tem prazer de ler a Bíblia. Ele tem que ser confrontado, né? E alguns sintomas começam a aparecer, né? Que se alguém fala mal de mim, me fico tão ofendido. Porque eu estou idolatrando meu eu e não estou adorando Deus. Porque se começamos a nos concentrar em nós, tudo vai estar ao redor de nós, mas Cristo diz, vamos concentrar-nos em Cristo. E então, aí nós estamos protegidos por sua justiça, por seu caráter, e nossas reações serão completamente diferentes. É a graça de Deus. A gente, com certeza. nós gostamos de... Parece que quando a gente não faz alguma coisa, parece que a coisa não flui naturalmente, né? E a gente, o ser humano, é natural do ser humano a gente querer mostrar serviço, querer mostrar alguma coisa, ser reconhecido, olha, ele fez isso, né? Mas no aspecto da salvação, o único esforço que você precisa fazer é para estar em Cristo. Eu apreciei muito o que o pastor Choque falou, desse desejo de ler a palavra, de se envolver com a palavra, de
estudar a palavra. Um dia, A tua fome Deus dá, né? Porque Claro. não tem desejo de ler a Bíblia. Não tenho desejo de ler a Bíblia. Então pensa, fome a Deus, Ele te vai dar. Ele que dá a fome, Ele que dá a vontade. Mas nós saímos com nossa vontade e terminamos tropeçando, sofrendo, né? Eu até ouvi uma historinha, pastor, agora, não sei se tem tempo ainda, dá? Tem tempo, pode contar. É uma historinha muito interessante de... O pastor foi visitar uma casa, eu li não sei aonde, no WhatsApp, em algum lugar, foi visitar a casa de alguém e ele comeu com um garfo especial e tal, e o garfo desapareceu. E a pessoa da casa começou a desconfiar que o pastor tinha pego o garfo. Né? E falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Até que ela resolveu falar, né? Disse, pastor, ligou para ele, olha, eu senti falta do garfo, o senhor foi o último a pegar no garfo e tal. E o pastor disse, ô irmão, eu deixei dentro da sua Bíblia, né? Isso já fazia semana já, né? Então, se tem uma coisa que a gente precisa se esforçar, é para manter comunhão com Ele. É como disse o pastor, pedir a Ele que nos dê fome, desejo de estar na presença dEle. O salmista, por exemplo, ele disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei de todo o coração, que eu possa morar na sua casa todos os dias. Para a gente ir 2, 3 vezes na semana, no sábado, na igreja, é um sacrifício tremendo. Exato. Então está faltando alegria. E essa alegria é gerada Essa busca, essa fome. Isso é gerado pela presença de Cristo na vida da Muito bem, gente. pastor. Com essa história do garfo, da busca e da fome, a gente vai para mais um intervalo. A gente volta em 2 minutos. E chegamos ao último bloco do programa dessa semana. Estamos estudando sobre nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O capítulo 8 de Romanos é fundamental para esta compreensão. E nesse momento chegamos no ponto de que o que Jesus faz em nossa vida, o que Ele produz em nossa vida, não é, pastor Choque? Quando Ele passa a viver na gente. É uma experiência fenomenal que acontece na vida. Esta experiência só quem vive, né? Nós conseguimos ver, por exemplo, no verso número 6, quando diz, mas o do Espírito para vida e paz. O ser humano todo tempo lida com essa incertidumbre da morte, né? Em primeiro lugar, o ser humano quer vida, não aquela vida que nós temos aqui, com sofrimento, sino a vida plena, completa, sem sofrimento, sem enfermidades. E o ser humano está ansioso por vida eterna. As pessoas perguntaram a Jesus, o que devo fazer para ter vida eterna? E Jesus fala no João capítulo 3, verso 16, porque de tal maneira amou Deus o mundo para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Parece que o oferecimento final é vida eterna, plena. E creio que aqui não está Deus apenas oferecendo um tempinho de vida saudável nesse mundo, enquanto nós somos fiéis a Deus. A maior recompensa para mim está aqui no verso 6, que é vida, aquela vida que Deus nos oferece pela eternidade. Em segundo lugar, paz. A paz não é a ausência de problemas, né? A paz é a presença de Jesus. Ele é a presença tranquilizadora da vida. Eu gostaria que nunca esteja Ele ausente de minha vida, de minha casa, de minha família. Essas são as bênçãos de viver no Espírito, segundo o que estudamos aqui no verso 6. O resultado de Cristo viver na gente é muito grande, né? Profundo. Pois não, pastor? Pastor, nós usamos muito um provérbio popular aqui no Brasil, que a gente chama aí, é muito conhecido da síndrome da Gabriela Cravo e Canela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou viver assim. Pessoas que insistem, por exemplo, em manter costumes, uma personalidade forte, e alguns até dizem, olha, você me conheceu desse jeito e eu sou desse jeito e vou viver assim. Só que em Cristo a nossa natureza é mudada. Nós adquirimos a nova natureza, a natureza espiritual, e nós passamos agora a viver de forma diferenciada. O que Paulo chama de termos a mente de Cristo. Não é nem um processo sobrenatural, uma coisa mística. Você passa a viver como Jesus viveu. Como é que Jesus tratava os pobres? Como é que ele tratava a natureza, lírio do campo, dinheiro, não ter dinheiro, a prostituta, o aleijado, o leproso? Como é que ele tratava essas pessoas?
Então, nós passamos a assimilar esse estilo de vida de Cristo. E as pessoas percebem isso de forma muito forte e natural. Eu tive o privilégio de dar estudos para uma pessoa cuja esposa e filhos não quiseram estudar a Bíblia. E é interessante que ele me disse assim, na frente da esposa e dos filhos: pastor, está acontecendo um negócio estranho aqui, porque eles estão dizendo que eu mudei, mas eu não mudei. Aí o filho disse assim: pai, você mudou. E a esposa disse assim: não, você mudou. Eu comecei até a me preocupar, né? Digo, mas mudou para melhor? Ele disse: não, está muito melhor. Mudou como esposo, mudou como pai. Então, estar em Cristo, naturalmente, essencialmente, isso gera na gente essas mudanças não percebidas por nós, mas percebida pela comunidade. Opa, é a esposa que diz assim: meu marido está melhor, está mais compreensivo, menos radical. É o filho que olha para o pai e diz assim: papai está mais amoroso, ele está diferente. Então, nós como cristãos, nós não podemos entrar nessa de alimentarmos essa velha natureza. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou viver assim. Eu tentei uma historinha pequena. Claro. Eu estava em um determinado lugar aí no Brasil e um indivíduo de ascendência alemã, eu fiz uma pergunta para ele e a resposta que ele me deu foi um coice. Me atropelou. No norte nós usamos muito essa expressão, né? E doeu, porque eu fiz uma pergunta simples. E aí a esposa veio falar comigo, disse: pastor, o senhor ficou chateado com a resposta do meu esposo? Eu disse: olha, irmã, eu quero lhe dizer que fiquei triste, porque foi muito pesada a resposta dele, né? E ele não tinha motivo, nem me conhecia, ele conhece. Eu acho que a esposa foi falar com ele, e depois do almoço, já quando eu estava saindo, ele me chamou em particular e disse assim: o senhor ficou chateado com a minha resposta? Eu disse assim: por que o senhor está perguntando, irmão? Ele disse: não, porque eu queria lhe explicar, pastor, eu sou alemão, eu sou de descendência alemã, e os alemães são assim. E eu olhei para ele e disse assim: olha, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, não me interessa se o senhor é alemão, o senhor é australiano, espanhol, brasileiro, eu quero lhe dizer que qualquer pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que tem uma relação com Cristo, não pode continuar sendo a mesma pessoa. Exatamente. Tem que ser diferente. Claro. Deus muda o caráter, né? Porque quando nós estamos em Cristo, estamos vivenciando a salvação. Agora, quando Cristo está habitando na gente, vivendo na gente, produz mudanças profundas, né? Na nossa forma de ver a vida, nos nossos tratamentos, nos nossos relacionamentos, né? E ele gera um start de muita mudança e um novo status diante de Deus, né? Pastor Choque acabou de dizer aqui no intervalo para a gente que ele ama a vida. Isso é uma perspectiva cristã. Você vive de bem com a vida. Exato. Né? Você não tem que, como diz o pastor Amin Rodô, alguns parece que foram batizados no limão, no vinagre, né? E eu não sei se vocês já perceberam, com certeza sim, de que algumas pessoas dizem que se convertem e ficam pior. Acaba o humor, não tem mais alegria na vida. Cristo gera alegria, contentamento. Não entenderam o significado de realmente estar em Cristo. Eu era pequeno e eu ouvia uma história que os pregadores contavam no púlpito, né? De um menininho que caminhava com o pai voltando da igreja e eles viram um animal ali, um jumentinho, né? Ali num terreno, e a criança perguntou para o pai: pai, como chama aquele animal? Falei: aquele é um burro. Aí o menino falou assim: pai, o burro daria um bom cristão, né? Aí eu falei: mas por quê, meu filho? Porque ele é carrancudo, ele é sério, ele não sorri. Eu fiquei pensando a forma como essa criança via a religião, né? Através do pai, através da mãe, através dos seus parentes mais próximos. Essa é uma triste realidade da vida de muitas pessoas. Às vezes eu tenho vontade de perguntar a alguns irmãos: que bicho te mordeu? Porque o humor muda para pior. E não é assim. Vida cristã é uma alegria. Exatamente. Na última parte de nossa lição, agora se concentra um pouco naquela expressão linda de filhos, né? Pelo menos 4 vezes Paulo menciona a palavra filho, herdeiro. O filho não escolheu nascer.
o filho ou a pessoa que hereda alguma coisa não escolhe herdar aquilo, né? É Deus que dá a herança e ninguém paga para receber herança. Deus dá de graça a herança. Herdeiros de quê? Da vida eterna. Vocês são filhos agora meus. Essa filiação não é que nós escolhemos. Deus escolheu que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Eu acho que se eu teria que dizer a melhor posição que eu tenho na vida é ser filho de Deus. E eu creio que quando nós somos, como diz o verso número 15, 16. 15, diz espírito de adoção, mas recebeste espírito de adoção, porque não era, não? Não éramos filhos, agora somos. Ele nos adopta e nos adopta não com desprezo, sino com amor. Eu creio que eu tenho um irmão mais velho que foi recebido em nossa casa na adoção. E minha mãe o amou tanto a ele, que ele se constituiu talvez na pessoa mais próxima de minha mãe, inclusive mais que nós. Porque ele vive com ela, ele é quem cuida dela, e há uma relação extremamente maravilhosa entre ambos. E um dia ele foi embora da casa. E quando passou vários meses fora, porque ele não queria morar mais na casa, ainda era adolescente, criança, e um dia voltou e disse para minha mãe: mãe, eu volto porque eu não sei viver sem você. O ser humano não sabe viver sem Deus, porque foi criado para viver com Deus, para ser filho de Deus, para ser herdeiro das glórias que Deus oferece, a glória que Deus quer, que é a presença sua na vida permanente do ser humano. Por isso eu creio que esta bênção de receber esta herdade é uma bênção de Deus, não é uma coisa que eu mereço. Foi uma bênção de Deus e eu creio que caminhar como filhos de Deus é o grande desafio que todos nós temos na vida cristã. Porque viver no pecado, longe de Deus, buscando obediência pelos próprios méritos, mas não permitindo que Cristo vive na gente, é um espírito de escravidão. A gente não está buscando liberdade. A gente se torna escravo, muito pior do que qualquer outro tipo de escravidão. Sim, que é a escravidão espiritual, não é, pastor Ezequiel? Pastor, a gente precisa ter uma compreensão correta de Deus, da imagem de Deus, do retrato de Deus, né? Alguns acham que ele é um policial universal, né? Alguns acham que ele é um Papai Noel. Mas eu gosto dessa imagem de Deus como Pai, que nos recebe, que nos adota e que nos ama profundamente. Talvez nós que somos pais, a gente pode ter uma pequena dimensão do grande amor de Deus por todos nós. É pequena ainda. Eu me recordo que um dia a minha filha, quando estudava no IACS, faz muito tempo, já é formada já, ela me ligou e disse assim: pai, manda a minha mesada. E eu já tinha mandado, mas ela me deixou em dúvida, confuso. Eu digo: filha, eu mandei. Pai, o senhor não mandou. Filha, eu mandei. Não, pai, o senhor não mandou. E eu estava no meu escritório, abri a gaveta, naquela época eu guardava os comprovantes de depósito, estava lá o comprovante. E assim, olhando para o comprovante, disse assim: filha, eu mandei. Ela disse assim: pai, o senhor não mandou. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, ela deve ter gastado o dinheirinho dela, deve estar precisando. E olhando para o depósito, eu disse assim: filha, tá bom, eu não mandei, vou mandar. Aí eu fiquei pensando: mas como a gente deseja ver os nossos filhos felizes? Agora, será que tem alguém que acha que Deus é esse carrasco, que quer o nosso mal, que vive ali nos cobrando? É um Deus de amor. Por isso que nós podemos chamá-lo de Abba Pai, de paizinho. Né? Eu gosto muito, eu tenho a minha família é de ascendência cearense, e lá no Ceará eles chamam de painho. Painho. No Pará nós chamamos de paizinho. Né? Então, a gente pode se relacionar com ele sabendo que ele nos ama. Com certeza. Profundamente, fomos adotados por ele. Com certeza. Olha, excelente aí os conceitos que vocês colocaram. Eu queria que vocês fizessem aqui, para a gente fechar, uma mensagem aqui para os telespectadores, fechando o tema da semana de acordo com a visão de cada um.
não é? Essa questão de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para que a gente possa terminar o programa de hoje. Começar com o pastor Choque, por favor. Bom, eu creio que nós temos vida só quando Cristo vive em nós. Nós passamos algumas vezes uns 80 anos na Terra e achamos que vamos colocar todos os nossos esforços nesse mundo, quando devíamos colocar todas as nossas prioridades no mundo vindouro que vem aí pela eternidade. Às vezes nós temos prioridades que vão durar pouco, quando poderíamos ter prioridades que vão durar a vida toda. Nós poderíamos ter os maiores investimentos em coisas eternas. Por isso que vale a pena investir nas coisas, na herança que Deus quer nos dar de graça para cada um de nós. Dedique tempo. Sua agenda mais importante na vida deveria ser gastar tempo com Deus, para viver em Cristo e poder ser sábios para tomar decisões corretas e para viver como Deus quer que todos nós vivamos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Edson, pela sua participação. Que Deus te abençoe. Pastor Ezequias, sua mensagem também. Meu querido amigo, irmão, irmã, se você ainda não experimentou a vida em Cristo, eu queria lançar um desafio para você. Experimenta. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e você vai ver o que ele vai fazer por você. Deus te abençoe. Aliás, a vida cristã é uma experiência, né, pastor? É uma experiência. Temos que experimentar mesmo. Se a gente não experimenta, a gente não alcança, não entra nessa esfera da graça. Como? Provai e vede. Provar e vede, é isso aí. Temos que provar o amor de Deus, termos essa experiência com Deus. É isso que realmente fica e permanece na nossa vida. Pastor Ezequias, muitíssimo obrigado pela sua participação. Pastor. Levem os amigos o abraço aqui da Novo Tempo, para os companheiros que trabalham com vocês, as suas igrejas, orando pela Novo Tempo também, pelo programa Lições da Bíblia. A nossa gratidão imensa pela participação de vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tá certo? E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. O programa está chegando ao fim, mas a semana que vem tem mais, com novos convidados, um novo tema também dentro do livro de Romanos, que é o que nós mais amamos fazer, é estudar a palavra de Deus, e nessa temporada tem sido Romanos. Espero que você tenha crescido e esteja crescendo a cada dia nesse conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser.